Em geral, o suposto fenômeno da visão direta não existe. Parece, contudo, que nela se encontra o da visão indireta por via dos centros ópticos, mas, bem entendido, só numa classe de manifestações, a da autoscopia interior, que, naturalmente, nada tem a ver com a telestesia. E o que nos leva a pensar assim são as declarações dos sensitivos clarividentes. Uma sonâmbula do Dr. Kumar, que localizara precisamente um alfinete embutido em seu próprio intestino, assim respondeu ao interrogatório do médico: P. Como e de que maneira pode você ver o alfinete no seu intestino? R. Eu não o sentia. Antes estava em zona de anestesia, tampouco via, absolutamente. Logo que comecei a sentir, entrei a ver. Ora, no dia 17 de outubro, foi justamente nessa data que ela me disse estar vendo o alfinete, senti dores mais fortes, e foi também quando pude ver inteiramente o alfinete. P. Mas, você viu mesmo? R. Quero dizer que senti que tinha qualquer coisa lá no intestino. Então, olhei no meu cérebro, com os nervos de meus olhos, na região que, no meu cérebro, correspondia ao intestino, e vi uma espécie de sombra sobre um véu, uma risca escura da forma de alfinete, ao mesmo tempo em que o via no cérebro, senti-o no ventre. O Dr. Kumar acrescenta: a visão era tão perfeita que a enferma desenhou uma dobra do intestino e indicou o ponto em que estava o alfinete. Imprensa Médica, janeiro, 1903. Nessa narrativa, a descrição da sonâmbula quanto à maneira pela qual viu o alfinete no intestino, através do cérebro, é tão circunstanciada, que não deixa a menor dúvida sobre a realidade da visão otoscópica. Notemos, de passagem, o fato importantíssimo, que é o de nada ter visto enquanto durava a anestesia intestinal, o que vale por dizer que, em tais circunstâncias, não havia mais a relação fluídica mediante a qual seus nervos se tornavam capazes de transmitir, aos centros cerebrais correspondentes, a imagem e as sensações da zona intestinal. Tudo isso nos parece muito significativo e dá em Sanches a reflexões importantes. Entretanto, para não me desviar do assunto, deixo de as formular. E para concluir, relativamente ao fenômeno da visão indireta por meio dos centros ópticos, direi que todas as probabilidades são favoráveis à sua existência, mas limitando-a aos casos de autoscopia interior, nos quais concorre um sistema nervoso com inúmeras ramificações fibrilares, prontas a servirem de condutos fisiológicos entre um dado ponto do organismo, a que se dirige o exame clarividente, e o centro cerebral correspondente ao mesmo ponto. Tanto vale dizer que a visão sonambúlica indireta não se pode exercer fora do campo limitado da organização individual. Voltando aos fenômenos de telestesia e querendo encará-los em suas relações com outras formas de clarividência, é preciso notar a promiscuidade com que se realizam, geralmente, essas manifestações. Encontramos, assim, fenômenos de telestesia combinados com outros de clarividência telepática no passado, no presente, no futuro, ou ainda com fenômenos de autoscopia e aloscopia, tudo sistematicamente articulado num conjunto que não permite descobrir qualquer solução de continuidade entre um e outro fenômeno, de maneira a tornar precário qualquer tentame demarcativo. Ora, essas condições de manifestações seriam inexplicáveis, se não presumíssemos que os fenômenos em apreço constituem modalidades diferentes de uma faculdade sensorial e supranormal única, para a qual se propôs a denominação de panestesia espiritual. Pretendeu-se definir assim uma faculdade que contivesse em si mesma todas as formas de percepções sensoriais terrestres e bom número de outras ainda ignoradas, faculdade que, completando os diversos órgãos sensoriais do corpo humano, se converteria em outros tantos sentidos especializados, efêmeros de si mesmos, posto que indispensáveis à existência encarnada. Explicar-me-ei melhor por um exemplo. Assim como o fluido elétrico se transforma ora em luz, ora em calor, ora em força, conforme os órgãos mecânicos nos quais o dirigimos, assim também a panestesia espiritual, compenetrando diversos órgãos do corpo, se transformaria, ora em visão, ora em olfação, ora em sensibilidade tátil e gustativa, conforme a estrutura anatômica dos órgãos sensibilizados. Nada há de inverossímil em tudo isso e, por outro lado, em se adotando a hipótese da panestesia espiritual, teríamos resolvido muitos enigmas de outro modo inexplicáveis, entre os quais o concernente à promiscuidade dos fenômenos em apreço. Seja, porém, como for, mesmo fora dessa hipótese, pode-se afirmar, relativamente aos fenômenos de telestesia e clarividência em geral, que eles atestam a existência na subconsciência humana, em estado latente,
de faculdades supranormais maravilhosas, cuja gênese não pode depender da lei de seleção natural, o que levaria a mostrar que as faculdades em questão constituem os sentidos de antemão formados pela assistência espiritual, na expectativa de abrolhar e funcionar num ambiente espiritual, tal como no embrião os sentidos se encontram previamente formados, para abrolhar e funcionar no ambiente terrestre. Conclusões análogas já foram formuladas de modo rigorosamente científico por Thomas J. Hudson. Eis como a respeito ele se exprime, sujeitando a teses a uma forma nitidamente silogística. Deveremos assim dispor as proposições. Toda a faculdade do espírito humano tem uma função a realizar, nesta ou na outra vida. Encontram-se, no espírito humano, faculdades que nenhuma função exercem na vida terrena. Daí se segue que, no espírito humano, há faculdades destinadas a exercer o seu papel em uma vida futura. Nenhum homem de ciência poderia conceber a contestação de legitimidade da proposição maior, de natureza axiomática. Por outro lado, todos quantos se hão familiarizado com as modernas investigações dos fenômenos psíquicos, não podem conceber, por um instante sequer, a contestação da proposição menor. A só faculdade telepática bastaria para demonstrar a sua intangibilidade. Sendo a premissa maior, tanto quanto a menor, verdadeiramente incontestáveis, segue-se, naturalmente, que o homem está reservado a outros destinos numa futura existência. Na minha opinião, essas conclusões de Thomas J. Hudson, extraídas do seu silogismo, são de evidência lógica indiscutível e podem justificar, até certo ponto, a afirmativa do mesmo autor, de que a existência de faculdades clarevidentes e telepáticas do subconsciente basta para provar a sobrevivência do espírito humano, sem que haja necessidade de recorrer às manifestações mediúnicas. Até um certo ponto, disse eu, de vez que as provas cumulativas, tendentes a resolver o formidável problema da alma nunca são supérfluas nem demasiadas, além de que, nesse caso, umas constituem o necessário complemento das outras. Fim.